Sejam muito bem-vindos. Eu sou Tatiana Maia, professora da Escola de Humanidades do PPGH PUC-RS. E eu sou Leonardo Fetter, doutorando pelo PPGH PUC-RS. E esse é o podcast Tem Profissional da História aí? Criado para apresentar ao público em geral as múltiplas possibilidades de atuação do profissional da história, além dos acervos disponíveis para pesquisa. Você quer conhecer mais sobre o exercício da nossa profissão em instituições públicas e privadas, nas redes sociais e na vida coletiva? Então, você é o nosso convidado para ouvir diferentes experiências profissionais. Vem conosco e descubra uma sólida e desafiadora profissão. Há muitos espaços onde estamos presentes e somos importantes. Então, tem profissional da história aí? O nosso convidado de hoje é o professor Rodrigo Pato Samota. Rodrigo é professor titular da Universidade Federal de Minas Gerais e pesquisador 1 do CNPq. Possui graduação e mestrado em História pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutorado em História pela Universidade de São Paulo. É uma das principais referências no campo da história política, com pesquisas dedicadas à compreensão do anticomunismo, do golpe civil-militar de 1964, da repressão e das políticas universitárias, sendo seus trabalhos amplamente reconhecidos nacional e internacionalmente. Realizou estudos de pós-doutorado e atuou como professor pesquisador visitante em diversas universidades nas Américas e na Europa. Foi presidente da Associação Nacional de História, ANPU, no período 2013-2015. Rodrigo vem conversar conosco sobre as funções sociais e políticas da história, além da necessidade constante de refletirmos sobre a ética na nossa prática profissional cotidiana. Muito obrigada, Rodrigo, por participar deste projeto. Rodrigo, quais as funções sociais, políticas e éticas do profissional da história? Em primeiro lugar, eu penso que a principal função da história é produzir conhecimento sobre a experiência humana no tempo. Claro que atento tanto à questão da mudança social como à questão da permanência. Outras áreas de saber se interessam também pelo tempo e pela relação dos homens com o tempo, dos homens e das mulheres, obviamente, com o tempo. Mas a história tem uma peculiaridade que é operar com procedimentos científicos, com método, crítica das fontes e pesquisa. Eu acho que é importante distinguir isso e revalorizar o papel social do historiador nesse momento de debate público tão intenso em relação à história, ao passado e ao tempo, especialmente ao tempo recente. Eu acho que nesse momento nós devemos revalorizar o lugar acadêmico da história e o papel que a história acadêmica pode ter na nossa sociedade e no nosso debate público. E isso, para mim, implica valorizar os pressupostos acadêmicos, a tradição acadêmica da história, que está ligada, à pesquisa, à reflexão teórica e à análise baseada em pressupostos lógico-racionais. Isso não é voltar ao positivismo, mas voltar ao conhecimento acadêmico, mostrar a importância que o conhecimento acadêmico pode ter na sociedade e no debate público, especialmente porque existem no terreno público os falseadores, os negacionistas, e a gente só pode, vamos dizer assim, debater com essa gente e mostrar as suas mentiras, as suas falsidades, se nós pudermos falar verdades, se nós pudermos fazer asserções verdadeiras. Eu não posso dizer que alguma coisa é falsa ou que algum discurso é negacionista se eu não posso dizer o contrário disso, que é fazer uma asserção verdadeira. A história, portanto, pode fazer algumas afirmações verdadeiras e elas são necessárias. É necessário dizer que houve uma ditadura no Brasil, que a ditadura torturou pessoas, matou, desapareceu com essas pessoas. Essas verdades devem ser ditas e elas se fundamentam num conhecimento de base científica, que deve ser valorizado, deve ser explicado para o público. O que significa dizer que nós temos um conhecimento de caráter científico? Significa que ele é baseado em evidências e ele é verificável e refutável. O conhecimento produzido em ambiente acadêmico, ele tem que ser provado, tem que ser
verificado, as fontes têm que ser esclarecidas, têm que ser indicadas. Isso é diferente da opinião, da mera opinião, e especialmente muito diferente do dogma, da convicção passional ou às vezes religiosa. Daí eu acho que o papel social da história hoje, então, é produzir esse conhecimento, divulgar esse conhecimento. É claro que de maneira plural, é claro que sem ingenuidades cientificistas. Acho que a gente deve rejeitar o relativismo, que nega a possibilidade do conhecimento, mas rejeitar também o exagero cientificista, que é acreditar que o conhecimento é infalível, que o fato de alguém ter um diploma universitário garante que ela fala tem validade. Não se trata disso, mas de valorizar um conhecimento que possa ser verificável, que possa ser crível, e esse é o nosso papel, especialmente nessa época em que há tantos agentes públicos aí dizendo mentiras, enfim, negando a realidade, inclusive. Bom, isso aí me leva ao papel político da história. A história, desde a sua origem, é uma forma de conhecimento que tem uma importância cívica e política. Porque qualquer comunidade política, ela precisa da história, ela precisa de uma representação sobre o tempo, sobre o passado, para se constituir, para se instituir. E daí que a história, então, ela desde as origens, ela tem digamos assim, uma raiz política que é inerente. E é por isso mesmo que a história hoje está tão disputada, né? Está tão quente aí no debate político, porque a história é importante para justificar determinados projetos políticos. Então, acho que a gente deve assumir esse papel político da história, papel cívico da história, entrar no debate público, mas se pautar também por referências éticas, estabelecer certos limites para que o nosso conhecimento tenha validade e tenha representatividade. A questão ética é fundamental para nós, historiadores e historiadoras. Como exercer eticamente a nossa profissão? Essa questão me interessa muito, me mobiliza muito, porque quando eu fui presidente da ANPU, na gestão entre 2013 e 2015, essa foi uma das discussões que a gente mais empreendeu na ANPU. Nós fizemos uma jornada no Rio de Janeiro de debate sobre a questão ética na área de história. E daí resultou uma carta de princípios éticos que foi aprovada pela Assembleia da ANPU de 2015, que é uma espécie de orientação de comportamento ético para os historiadores. Que eu até não sei se as pessoas conhecem, né? Acho que até que isso deveria ser mais divulgado, porque, enfim, no momento que a gente está vivendo, uma das questões-chave é pensar eticamente. Qualquer profissão tem certos padrões éticos. A ética implica normas de conduta e comportamento que deveriam ser orientadas para o bem de uma determinada coletividade. Então a ética é um conjunto de códigos de comportamento que implicam limites de ação. Em suma, a ética diz sobre o que é correto fazer, o que é bom ser feito e o que deve ser evitado, o que é o mau comportamento. Na área científica, algumas pessoas falam que ter ética é fazer ciência com consciência. No nosso campo, né, de historiadores, a gente pode pensar em uma série de comportamentos éticos adequados ao trabalho como professor e a ética do pesquisador. Eu não vou falar do trabalho como professor, porque eu acho que aí as normas éticas se aplicam a qualquer área de saber, ou seja, serviriam para qualquer tipo de professor e não apenas para o professor de história. Então, vou falar um pouquinho mais sobre a ética na pesquisa histórica. Primeira coisa, um dos primeiros princípios é que o pesquisador na área de história deve se orientar pela busca da verdade, né? Deve ter um compromisso ético com a busca da verdade. Isso significa um uso rigoroso das fontes, que nos leva a estar preocupados com a autenticidade, a integridade dos registros e uma postura crítica, né, evidentemente, em relação a essas informações, duvidar dessas informações, exatamente por estarmos orientados pela busca da verdade e da construção de um conhecimento que tenha validade, né, tenha validade para além da minha opinião, para além dos meus interesses, das minhas paixões. E isso implica também a preocupação de oferecer informações públicas sobre esses registros documentais com que a gente trabalha. Então, nosso comportamento ético exige que sejam citados os documentos que a gente está usando, citada a fonte, citado o local onde eles podem ser encontrados, para que outros pesquisadores possam ir lá e verificar a nossa pesquisa, né? Refazer os passos da nossa pesquisa.
Então é um princípio aí da publicidade das fontes. E no mesmo sentido, também é um comportamento ético citar as pessoas que já produziram conhecimento sobre esse tema, dar o devido crédito às pessoas que produziram um conhecimento. Então se apropriar do conhecimento produzido por outra pessoa, fazer o devido registro ético. Assim como é ético também registrar a ajuda que o pesquisador teve de outros pesquisadores, às vezes de alunos e das instituições que ajudaram a financiar a pesquisa. Isso é um princípio ético importante também. Um aspecto fundamental também para quem trabalha, por exemplo, na área de história, né, mais recente, é quando a gente utiliza fontes orais. É muito importante, né, um comportamento ético em relação às pessoas que prestam depoimento, que fornecem essas informações. As fontes orais devem ser tratadas eticamente, elas devem ser informadas sobre os objetivos da pesquisa e elas têm que autorizar o uso das suas informações, do seu depoimento, deve ser autorizado por elas. Isso é uma questão ética que, inclusive, tem implicações jurídicas, a depender do contexto. Bom, e uma última coisa que eu queria comentar, que é fundamental, especialmente falando para os alunos, a necessidade de evitar o plágio. O plágio é uma das coisas mais antiéticas que alguém pode fazer na nossa área. Copiar o trabalho de outra pessoa e se apropriar desse trabalho como se fosse seu. Isso é um comportamento terrível que a gente tem que estimular os alunos a evitar, inclusive pela valorização do nosso trabalho. Então, acho que é importante terminar essa fala sobre ética, lembrando os alunos de que é terrivelmente antiético plagiar os outros. Qual a importância da divulgação do conhecimento histórico e o impacto das redes sociais na área da história? Bom, discutir o tema da divulgação do conhecimento histórico é outro tema fundamental e de extrema atualidade. Sempre foi importante divulgar o conhecimento, que significa produzir o conhecimento de uma maneira que seja mais facilmente divulgada entre o grande público. Muitas vezes os historiadores produzem o saber em textos mais acadêmicos, textos redigidos em linguagem mais sofisticada, com uso de conceituação complexa, e esse conhecimento nem sempre é facilmente divulgável para além das universidades. Então, a divulgação é uma questão chave para que a produção de conhecimento ultrapasse os meios acadêmicos. Essa é uma questão que envolve, na verdade, todas as áreas de saber. As ciências naturais têm uma preocupação muito grande com isso. Inclusive, existe hoje o que se chama de jornalismo científico, que é a criação de especialistas em divulgação da ciência, pensando em alcançar o grande público. Existem revistas, existem financiamentos específicos para isso. Então, a história, nesse aspecto, não se diferencia, por exemplo, da física ou da química. Todos estão preocupados em divulgar-se. Tanto mais que é uma época em que existem debates públicos aí negando a ciência, questionando o conhecimento científico. Então é importante divulgar o conhecimento para que o público comum perceba a importância do conhecimento acadêmico, valorize o conhecimento acadêmico e perceba a relevância que ele tem para a sua vida. Para isso a gente precisa ter uma estratégia inteligente de divulgação para convencer essas pessoas da importância do conhecimento acadêmico e para que elas percebam também os limites dos discursos que circulam nas redes sociais, que se apresentam como melhores, né, do que o discurso acadêmico, que negam o discurso acadêmico e se apresentam como se fossem superiores a ele. Enfim, então, divulgar o conhecimento da história é fundamental e isso envolve o tema das redes sociais. A grande mídia hoje são as redes sociais e aí a história tem que se ocupar dela também. Aliás, é o que nós estamos fazendo aqui nesse instante. Uma gravação para divulgação com podcast é exatamente uma estratégia para divulgação mais ampla. Isso é necessário, né? Muita gente está fazendo na nossa área e nós temos que incentivar muito isso. De novo, né, falando da época que eu presidi a ANPU, isso era uma preocupação na época, né? A gente falou muito disso e tentou estimular os colegas a enveredarem pela divulgação do conhecimento, que é fundamental para disputar o público com pessoas aí que produzem discursos sobre a história ou sobre o passado e que muitas vezes são simplesmente picaretas, né? São pessoas que ou estão preocupadas apenas em explorar um mercado para ganhar dinheiro, sem preocupar com a qualidade do que divulgam, ou então são pessoas que manipulam a história com fins políticos, que querem justificar determinados projetos políticos, por exemplo, querem
né, justificar a ditadura, querem defender a ditadura e com isso fazem uma manipulação da história. Então é fundamental que a gente participe dessas redes sociais e que tenha boas estratégias. A grande questão, para finalizar, me parece ser como é possível compatibilizar a necessidade de divulgar, o que significa dizer que tem que ser um conhecimento mais sintético, construído numa linguagem mais simples, exatamente para que ele alcance um público maior, mas ao mesmo tempo fazer isso sem perder a qualidade, sem perder de vista que esse conhecimento precisa manter um pacto com o conhecimento acadêmico, que significa a validade, a credibilidade, né, a autenticidade das fontes e a qualidade também, né, da reflexão analítica. É um desafio muito grande tentar fazer conhecimento de qualidade e ao mesmo tempo divulgar para o grande público, mas é isso que nós precisamos fazer. O que você diria para os jovens interessados em escolher a nossa profissão? Bom, eu diria principalmente que venham, juntem-se a nós, venham se tornar historiadores, venham estudar história. É um campo fascinante. Pesquisar e ler na área de história é uma coisa extremamente prazerosa. Enfim, acho que é uma profissão que nos oferece um enriquecimento cultural e um conhecimento do mundo, da realidade, como poucas profissões são capazes de fazer. É claro que existem dificuldades, por exemplo, em termos de reconhecimento profissional, em termos de salários, mas, por outro lado, sempre existe emprego, especialmente para professores de história, não falta emprego. A questão é trabalhar para que o reconhecimento seja melhor, que a gente seja, né, melhor remunerado, mas existem oportunidades de trabalho também, depende muito do empenho da pessoa, da capacidade dela de sacrificar aí pela sua formação. E eu sugeria, então, coragem, disposição para estudar, para pesquisar, esse compromisso ético que eu já mencionei anteriormente, um compromisso cívico e político também com a democracia, com a divulgação pública de um conhecimento que tem importância para a nossa comunidade. E recomendaria também paciência, resiliência, porque a formação na área de história é demorada, toma tempo, mas eu só posso dizer que acho que vale muito a pena e que é muito recompensador ser historiador. Obrigado, Rodrigo, pela sua participação nesse projeto. E para todas e todos que nos acompanham, esperamos que tenham gostado dessa entrevista. Convidamos vocês para nos seguir no Facebook, no Twitter e no Instagram. Participem, comentem as entrevistas e sugiram temas. Será um prazer dialogar com vocês e construir esse projeto coletivamente. A música que inicia esse podcast é Atraente, composição de Chiquinha Gonzaga, de 1877. Fiquem bem e até o próximo episódio.